Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou a professora Verônica, falo do Rio de Janeiro e quero conversar hoje com vocês sobre a segunda semana de desenvolvimento embrionário. Mas antes da gente falar de segunda semana de desenvolvimento embrionário, eu quero saber um pouquinho de você, tá? Quero saber de onde você me assiste, que curso você faz, se você está inscrito no meu canal, o que você acha das minhas aulas, se você tem alguma dúvida das aulas anteriores. Bom, falando propriamente do nosso assunto de hoje, a segunda semana de desenvolvimento embrionário é uma semana em que acontecem vários eventos. E eu costumo dizer que é a semana do 2, porque na segunda semana a gente tem a formação de 2 folhetos que ficam entre 2 cavidades que vão estar revestidos por 2 mesodermas extraembrionários. Mas são muitos os eventos que acontecem nessa segunda semana. São formadas cavidades, essas cavidades mudam de nome várias vezes. Então, para ficar mais fácil a gente compreender melhor e esse vídeo não ficar muito longo, eu vou dividir a segunda semana em 2 momentos. Hoje a gente vai falar da formação do disco bilaminar e do mesoderma extraembrionário. Numa próxima aula a gente fala da formação das cavidades. Tudo bem? Vamos lá? Bom, então são objetivos da nossa aula de hoje descrever o processo de formação do disco bilaminar. Vocês vão ver que esse disco bilaminar é um disco de 2 folhetos, ele também pode ser chamado de disco didérmico, e esses folhetos são o hipoblasto, que é formado lá no final da primeira semana, e o epiblasto. E a gente, além disso, vai descrever o processo de formação do mesoderma extraembrionário. Tranquilos? Bom, só que antes da gente falar, propriamente da formação dessas estruturas na segunda semana, vamos relembrar um pouquinho da primeira semana? Então, na primeira semana, a gente teve a fecundação e entre 24 e 30 horas depois da fecundação, o zigoto começou a sofrer uma série sucessiva de divisões mitóticas, resultando numa estrutura chamada de blastocisto. Esse processo foi chamado, nós já chamamos ele de clivagem. Bom, o blastocisto vai chegar no útero, vai ficar 2 dias lá livre, mais ou menos, e depois, no final da primeira semana, mais ou menos no 6º dia, ele sofre um processo chamado de implantação, ou nidação, onde esse blastocisto, que a gente chama de blastocisto tardio, se prende ao endométrio secretor, certo? Durante esse processo, a gente tem a diferenciação do trofoblasto, que é uma das estruturas do blastocisto, e também, no final da primeira semana, a gente vai ter a formação de um dos folhetos embrionários do disco bilaminar. Que folheto é esse? Alguém lembra? A colinha aqui, hein? É o hipoblasto, né? Então, o hipoblasto, ele é formado a partir de diferenciação de células do embrioblasto, ainda na primeira semana de desenvolvimento embrionário. E esse primeiro folheto, que está aqui em amarelinho, que a gente pode ver aqui, ele é formado por células cúbicas, tá? E ele, inicialmente, no blastocisto, ele vai ficar voltado para essa cavidade blastocística, que também é chamada de cavidade de blastocele. Mas depois a gente vai ver, inclusive a gente vai ver isso na próxima aula, que a gente vai ter alterações nessa região, nessa cavidade blastocística aqui. E o embrião, no final da segunda semana, ele está envolvido por outras cavidades. Mas isso é assunto de uma próxima aula. Bom, ainda então, pessoal, na primeira semana, a gente vai ter a formação de um outro folheto, tá? Que é o epiblasto. O epiblasto, ele é formado aqui em cima, ó, do embrioblasto, do hipoblasto, tá? Entre o hipoblasto e aqui o citrofoblasto. Então, as células do embrioblasto vai começar a entrar aqui um líquido que vai fazer com que o assoalho, tá, dessa região, que vai ser uma cavidade chamada cavidade amniótica, ele se diferencie num folheto de células cilíndricas. Essas células cilíndricas formadas aqui, acima do hipoblasto, são as células do epiblasto. Então, aí a gente já tem a formação de 2 folhetos, a formação de um disco bilaminar. O que a gente precisa observar aqui ainda é que entre esses 2 folhetos existe uma membranazinha, que não dá para ver nesse esquema, uma membrana basal, e que esses 2 folhetos vão ficar entre 2 cavidades. No final da segunda semana, o hipoblasto, que é esse folheto de células cúbicas, vai formar o teto de uma cavidade chamada de saco vitelino.
E o epiblasto, que é esse folheto de células cilíndricas, vai formar o assoalho de uma cavidade chamada de cavidade amniótica. Mas a gente vai ver a formação dessas cavidades numa próxima aula. Outro fato importante aqui que a gente precisa dizer é que, uma vez, né, formados esses dois folhetos, se estabelece o eixo dorso-ventral, porque a região dorsal do embrião vai ser formada pelo epiblasto e a região ventral pelo hipoblasto. Na região dorsal, a gente vai ter uma cavidade, que é a cavidade amniótica. Na região ventral, a gente vai ter o saco vitelino. Além disso, no final da segunda semana, algumas células da parte cefálica do hipoblasto, elas vão ficar cilíndricas, formando o que a gente chama de placa pré-cordal, que é o local da futura formação da boca. Viu quanta coisa acontece nessa segunda semana? Então, aqui de novo a gente pode ver em amarelinho o hipoblasto, um folheto de células cúbicas, e em azul um epiblasto, folheto de células cilíndricas. Bom, pessoal, enquanto o hipoblasto e o epiblasto estão se formando, e as cavidades que a gente vai estudar mais adiante também se formam, mas eu já posso dizer para vocês que vai ser a cavidade amniótica, o saco vitelino, células do hipoblasto, elas vão migrar lateralmente e vão formar um folheto aqui externo, que a gente vai chamar de mesoderma extraembrionário, tá? Em humanos, parece, né, os livros dizem, o Larsen é bem categórico nisso, que o mesoderma extraembrionário deriva de células do hipoblasto, tá? Porque eles vão derivar da parede aqui do saco vitelino, que é formado por células do hipoblasto. Pode ter contribuição de algumas células do citotrofoblasto. Porém, em animais experimentais, parece que esse mesoderma extraembrionário deriva de células do epiblasto, mas em embriões humanos, do hipoblasto. Tudo bem? Bom, pessoal, esse mesoderma extraembrionário que está aqui ao redor, ele vai sofrer uma cavitação e vai ser dividido em duas partes, tá? Em dois folhetos. Esses espaços, essa cavitação só não vai surge numa região do embrião que a gente vai chamar de pedículo do embrião, que vai prender o embrião ao citotrofoblasto. E o que será que vai ser formado a partir desse pedículo, hein? Vamos pensar, hein? Vou perguntar para vocês numa próxima aula. Bom, pessoal, é aqui a gente pode ver, tá? A formação desses espaços que vão surgir aqui no mesoderma extraembrionário, lembrando que ele surge a partir de proliferação e migração de células do hipoblasto, e aqui a formação de uma cavidade. Observem que tem uma região, e nas próximas imagens vocês vão conseguir ver melhor, que não tem essa cavidade. E a gente pode ver isso aqui, tá? Então, aqui no final da segunda semana, o embrião tem um disco embrionário bilaminar, que fica entre duas cavidades, amniótica e saco vitelino, e a gente tem um mesoderma extraembrionário ao redor, tá? Esse mesoderma extraembrionário que foi dividido a partir da cavitação dele, do surgimento de espaços que a gente vai aprender, que são chamados de espaços celômicos, ele vai ser dividido em somatopleura, que é o mesoderma extraembrionário somático, e esplancnopleura, que é o mesoderma extraembrionário esplâncnico. Quem é somatopleura? Quem é esplancnopleura? Quanta palavra difícil, né, pessoal? A esplancnopleura é essa partezinha aqui, ó, do mesoderma que está em volta desse amarelinho, que é o saco vitelino. E a somatopleura é essa parte que está em volta da cavidade amniótica e do citotrofoblasto. Tudo bem? Na próxima aula vai ficar melhorzinho de entender, mas eu espero que vocês tenham entendido aqui. E olha só, lembra que eu falei para vocês que tem uma regiãozinha que não vão surgir espaços que vão fazer com que o disco embrionário com as suas cavidades fique preso ao citotrofoblasto? É essa partezinha aqui. O nome disso é o pedículo do embrião. E o que será que o pedículo do embrião vai se diferenciar? O que será formado a partir dessa regiãozinha do pedículo do embrião? Alguém sabe? Responde para mim lá nos comentários. Eu não vou falar para você agora, eu vou falar só numa próxima aula. O que vai ser formado a partir do pedículo do embrião? Que está prendendo o embrião e suas cavidades ao citotrofoblasto. Vamos lá, quero saber. Bom, pessoal, então a gente terminou a nossa
essa primeira parte sobre a segunda semana de desenvolvimento embrionário. E a gente falou que no final da segunda semana, o embrião ele vai ter 2 folhetos, o hipoblasto e o epiblasto, que o hipoblasto é o folheto que vai formar o teto do saco vitelino, é um folheto de células cúbicas, só existe uma regiãozinha em que as células vão ser cilíndricas, chamada de placa pré-cordal. O epiblasto ele vai formar o assoalho da cavidade amniótica, é um folheto de células cilíndricas. Essas 2 cavidades a gente vai ver o processo de formação numa próxima aula. Aqui, como eu disse para vocês, a placa pré-cordal é uma região de células cilíndricas no hipoblasto, que vai ser o local de futura boca. E a gente viu que também nessa segunda semana, no final dela, o embrião ele vai estar envolvido por um mesoderme extraembrionário que está dividido em 2 folhetos, a somatopleura e a esplancnopleura. Esse mesoderme extraembrionário foi formado a partir de migração e diferenciação de células do hipoblasto. A somatopleura reveste o citotrofoblasto e a cavidade amniótica e a esplancnopleura e o saco vitelino. E aí, pessoal, deu para entender? Falei muito rápido? Eu espero que não, mas também se eu falar muito devagar, vocês vão dormir, né? Então, essa não é a intenção. Pessoal, de novo, a bibliografia que eu gosto de consultar. Essa parte de formação dos folhetos eu achei muito legal no Larsen, tá bem explicadinho, fala de todos os processos direitinho, explica os porquês. Mas vocês sabem que eu gosto muito do Moore e do Langman também, né? Eu espero que vocês tenham entendido tudo, tá? Que eu tenha sido bem clara. Mas se tiver alguma dúvida, bota aqui nos comentários, me busca lá nas redes sociais. Peço para você, se não está inscrito ainda, se inscreva. Se puder, seja um membro do canal e para você ter acesso a benefícios exclusivos, tudo bem? E curte, compartilha, ativa o sininho, tá? Fala para mim de onde você vem, o que você faz, que eu adoro conhecer vocês. Um beijo, meus amigos. Até a próxima. Tchau.